Atualidades. Inquérito das fake news no STF. Olá, pessoal! Nós vamos discutir nessa nossa aula um assunto extremamente polêmico e, ao mesmo tempo, importante e que pode ser lá motivo de redação, de prova discursiva ou de prova de atualidade de uma maneira geral. Aliás, eu apostaria nesse tema como um tema importante de redação. A gente vai poder discutir aqui o chamado inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. E para a gente poder compreender essa questão, é preciso primeiro que a gente entenda lá o que é uma fake news. Uma fake news, na verdade, é uma notícia falsa ou uma notícia maniqueísta, né? Que pega lá determinados aspectos que têm alguma relação com a verdade, portanto, com o dado empírico, mas falseia, né, ao longo dessa notícia uma série de informações ou conclusões e consequências e, portanto, induz as pessoas a terem uma crença em algo que tem por uma premissa, eventualmente, algo verdadeiro, mas que foi modificado de acordo com aquele que faz a fake news. E isso pode ser, eventualmente, para promover uma marca, para promover uma empresa, para um partido político, para uma determinada orientação político-partidária ou política de uma forma geral. Fato é que fake news sempre causa algum tipo de dano, porque é exatamente o oposto da questão da verdade, que é algo que deve permear a relação entre as pessoas, entre as instituições e, portanto, claro, em todo aspecto político. O ponto fundamental é que o inquérito das fake news ele foi aberto a mando do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Segundo, né, um regimento interno que foi interpretado, né, pelos ministros como válido, o Supremo Tribunal Federal vinha sendo lá cotidianamente vítima de uma campanha de ódio, de calúnia, de difamação, né, que não é opinião política dos indivíduos, dos partidos políticos ou dos movimentos. Observe que há uma diferença fundamental entre a crítica, a discordância, eventualmente a oposição, e outra coisa é atentar contra as instituições do Estado Democrático de Direito. Eu posso, por exemplo, não concordar com uma determinada decisão ou um posicionamento político, jurídico de um determinado ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso porque é importante a gente lembrar, a Corte Suprema do país, ela não é simplesmente uma corte constitucional, é uma corte de interpretação da Constituição. E, portanto, é claro, é óbvio, que todos os ministros, assim como todos nós, somos movidos pelas nossas crenças, né? Pela nossa ética, pela nossa moral, muitas vezes pela nossa orientação religiosa, pela nossa interpretação do texto constitucional e, portanto, por nossa opinião política. E aqui, político não significa político partidário, significa P de política, com P maiúsculo, né? Que é a administração da polis, a administração da cidade grega, a administração da res pública, da coisa pública. E é claro que cada um dos ministros tem uma interpretação, que muitas vezes é muito particular, a respeito do texto constitucional e de todas as leis infraconstitucionais. E é por isso que nós temos o Pleno do Supremo Tribunal Federal, composto por 11 ministros, que muitas vezes, né, com posicionamentos divergentes, tem de seguir a maioria na interpretação dada pela Corte Suprema. Bom, nesse sentido, então, o ministro Dias Toffoli, ao fazer uma interpretação do regulamento interno do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de um inquérito contra as chamadas fake news, discursos de ódio, difamação, calúnia contra os membros do Supremo Tribunal Federal, mas atitudes essas que vinham sendo tomadas também contra o Parlamento brasileiro, contra o Senado e a Câmara dos Deputados e outros partidos políticos e outros movimentos no nosso país.
Todos nós sabemos que nós estamos numa grande polarização política no Brasil, que divide o nosso país basicamente em duas grandes correntes, né? Um grupo mais à direita, mais conservador, né? E um grupo mais à esquerda, dito como mais progressista. E esse embate se dá pelo menos desde que houve lá o impedimento da presidente Dilma Rousseff. Bom, de lá para cá, se multiplicaram no Brasil, segundo as investigações do Supremo Tribunal Federal, os grupos de ódio, né, que pregam não somente a crítica, né, que é uma crítica que deve ser jurídica, ética, moral, de posicionamento político, à eventual decisão do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados, de políticos individuais ou de membros, né, individuais da Suprema Corte, mas se transformou lá motivo, né, de uma série de embates pregando, por exemplo, a volta da ditadura militar no Brasil, a imposição do ato institucional número 5, né, que fechou o Congresso Nacional, que cassou o habeas corpus, que cassou as liberdades individuais, que propunha lá prisão para os membros do Supremo Tribunal Federal, e isso foi considerado pela Suprema Corte como algo que ultrapassa a liberdade de expressão. E, portanto, há de se ter uma distinção muito clara. A liberdade de expressão no Brasil e em qualquer país democrático do mundo, ela não é absoluta. Ela não comporta, por exemplo, o racismo, ela não comporta a homofobia, ela não comporta, né, o machismo, ela não comporta o sexismo de uma maneira geral, ela não comporta uma apologia às drogas, ela não comporta uma apologia ao uso de arma indiscriminado pela sociedade, independente de autorização governamental. Existe uma série de princípios básicos, né, que toda sociedade democrática tem que cumprir. Então, a liberdade de expressão, ela não é absoluta, ela tem algumas balizas. Eu não posso, por exemplo, em hipótese alguma, difamar a honra de alguém, cometer calúnia, né? Eu não posso, né, falsificar a informação a respeito de outrem para danificar, né, a imagem dela, seja institucional ou não. A discussão jurídica dentro do Supremo Tribunal Federal, contudo, era a seguinte: o Supremo Tribunal Federal, como Corte Suprema do país, é a instância última do chamado julgado, do transitado em julgado, ou seja, da qual não caberia qualquer tipo de recurso. E aí o ministro Marco Aurélio Mello deu um voto contrário à continuidade, né, das investigações, né, das fake news, por entender que aquele que é o julgador não pode ser também o acusador. E isso comprometeria a isenção que toda magistratura deve observar. Porém, os 10 outros ministros, com algumas ressalvas, né, entenderam que o inquérito das fake news deve continuar, porque a função até agora não é exatamente a de apresentação de denúncia perante o judiciário, é de levantamento preliminar de uma série de crimes que possam ter cometidos determinadas organizações da sociedade civil, indivíduos, né, ou partidos políticos, ou ainda os chamados gabinetes do ódio, que estaria lá, né, envolvido deputados e senadores da República de alguns partidos políticos. Então é óbvio, e repito, a liberdade de expressão é uma coisa. Caluniar, ofender, mentir, né, falsear a verdade, né, ou ainda atacar uma instituição democrática de direito, né, isso é crime, né? Eu não posso, repito, né, difamar alguém, eu não posso caluniar alguém, eu não posso falsear a verdade em relação a alguém. Eu não posso desejar que o Brasil seja, por exemplo, um país racista, sexista, homofóbico, fechamento de instituições, ato institucional número 5, ditadura. Isso tudo atenta contra o regime democrático de direito que o Brasil lutou muito para tentar conquistar. Se nós temos falhas individuais, seja no Supremo, nos partidos políticos ou no Congresso Nacional, a solução dentro de um Estado democrático de direito passa pela própria ação democrática, de mudança na nossa Constituição, de mudança na legislação, de voto alterando a composição do Congresso Nacional,
alterando a forma de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal e por aí vai. Tudo pode ser alterado desde que não seja cláusula pétrea. O ponto fundamental é que nós não podemos fazê-lo por uma ação, unidirecional de um determinado grupo qualquer. E, portanto, a investigação sobre as fake news vai continuar porque 10 dos 11 ministros votaram a favor. Legal? Então vem para cá. Bom, pessoal, para a gente discutir essa questão, então, é preciso a gente lembrar o seguinte: os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que o inquérito das fake news está de acordo com a Constituição e deve prosseguir. Apenas o ministro Marco Aurélio votou contra a continuidade da apuração. Para ele, o órgão da justiça que julga os réus não pode ser o mesmo que acusa. Se o órgão que acusa é o mesmo que julga, não há garantia de imparcialidade e haverá tendência em condenar o condenado, ele afirmou. Já o decano da Corte, Celso de Mello, disse que as manifestações escondidas pelo anonimato, a divulgação de fake news e, abre aspas, a incitação ao ódio e a intolerância ao regime político e às instituições democráticas, como o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, não merecem a dignidade da proteção constitucional, que assegura a liberdade de expressão do pensamento. Ou seja, o que o ministro Celso de Mello está dizendo é que há um limite para a liberdade de expressão. O inquérito foi iniciado por decisão do ministro Dias Toffoli em março de 2019 e visa apurar ataques ao STF e seus ministros por meio de notícia falsa, calúnia e ameaça. Nos últimos meses, apoiadores e aliados do presidente da República, Jair Bolsonaro, foram alvo de buscas no âmbito dessa investigação. O entendimento geral foi de que o inquérito deve continuar, mas com balizas, como o acompanhamento das investigações pelo Ministério Público e o acesso dos advogados dos investigados a partes do processo que é sigiloso. O inquérito 4781 foi iniciado para apurar os ataques ao STF e aos seus ministros por meio de notícia fraudulenta, denunciação caluniosa e ameaça. A investigação já permitiu a Alexandre de Moraes tomar as mais diversas decisões, inclusive a retirada temporária do ar de uma reportagem com conteúdo negativo sobre Toffoli do site da revista Cruzoé no ano passado, o que foi considerado como censura por outros integrantes do Supremo Tribunal Federal. E isso é algo que, óbvio, deve ser discutido no âmbito do pleno do próprio Supremo Tribunal Federal. Não podemos permitir, em hipótese alguma, que a censura seja praticada no nosso país. Censura é típico de regime ditatorial. Não podemos permitir que isso ocorra. Porém, ressalto, que a liberdade de expressão também tem limites, Eu não posso, a título da liberdade de expressão, por exemplo, praticar manifestação de opinião ou de ato que seja, por exemplo, racista, que seja, por exemplo, machista, que apoie, por exemplo, o feminicídio. Isso é absolutamente inaceitável, Dentro daquilo que é aceitável, seria então a crítica, que pode ser contundente, ela pode ser aguda, mas ela não pode, de forma alguma, difamar quem quer que seja, caluniar ou ainda buscar a agressão, seja ela de ordem física ou moral. A gente se recorda, de um tempo atrás, de uma blogueira que disse e gravou e manifestou isso na rede, que ela queria trocar socos com o ministro Alexandre de Moraes, com um vocabulário chulo de quinta categoria, xingando o ministro. Eu posso discordar da decisão do ministro, eu posso recorrer ao pleno do Supremo Tribunal Federal, eu posso dizer que aquela informação que o ministro deu ou aquela decisão é incorreta,
né? Mas eu não posso chamar um ministro do Supremo Tribunal Federal para trocar socos, xingando ele de todos os nomes possíveis e imagináveis, de baixo quilate, né, de um quinhão aí muito pejorativo. Isso não pode. Tem um limite básico, né, da civilidade que deve ser respeitado. Continuando. Já em maio deste ano, Moraes deflagrou uma operação contra parlamentares, empresários e ativistas aliados do presidente Jair Bolsonaro, suspeitos de integrar uma sociedade criminosa que opera uma rede de disseminação de notícia falsa e ameaça ao STF, inclusive com a defesa do fechamento da corte pelas Forças Armadas. Os investigados, por sua vez, negam ter cometido crimes e dizem que suas falas ao Supremo seriam manifestação de sua liberdade de expressão. Então, o ponto, né, que você tem que se ater, né, é que o Brasil tem uma discussão hoje que é a questão da liberdade de expressão, que é garantida pelo texto constitucional, tudo bem? De um outro lado, dos limites desta liberdade. Então, no meu entendimento, né, toda liberdade claramente envolve uma responsabilização e toda liberdade de expressão, desde que pautada pela verdade, pela ética, pela moral, pela liberdade, né, mas ao mesmo tempo pelo respeito às instituições democráticas de direito, devem ser garantidas, né, a sua expressão. Porém, todas as liberdades de expressão que atentem, né, contra o Estado democrático de direito, contra as garantias individuais do indivíduo, né, você teria então a aplicação do limite. Então o limite ele vai contra, né, a garantia dos direitos fundamentais, como por exemplo de que todos são iguais perante a lei e de que não se fará distinção no Brasil de acordo com raça, etnia, sexo, orientação religiosa, origem, etc. E, portanto, o limite da liberdade de expressão é a base da garantia dos direitos fundamentais. Há um limite dessa liberdade de expressão garantido lá, né, a verdade dos fatos. E há um limite, né, que é a dignidade humana. E que, portanto, né, não pode, de alguma forma, ser atingido, né, no que diz respeito à calúnia, à difamação, à ameaça, seja ela de ordem física ou moral, e por aí vai. E, portanto, né, a discussão que se dá no nosso país é entre um determinado grupo que prega que a liberdade de expressão é absoluta, tudo bem? E do outro lado, de que a liberdade de expressão ela é relativa. E a gente aprendeu lá em português, né? Se é relativo a alguma coisa, né? E isso diz respeito à garantia dos direitos fundamentais, à garantia da verdade dos fatos e à garantia da dignidade humana, de que ninguém será objeto, né, de homofobia, de racismo, de machismo, de sexismo ou ainda de discriminação em virtude, né, da sua orientação sexual, da sua orientação religiosa, do seu sexo ou da sua cor, da sua etnia, da sua raça, da sua origem, que tenha lá a manutenção da verdade, né, dos fatos e o respeito à dignidade humana, que ninguém deverá ser vítima de calúnia, de difamação, de ameaça ou qualquer coisa que o valha. Então observe, os advogados dos investigados também costumam reclamar da falta de acesso às apurações, que são sigilosas,
o que dificulta o exercício do direito da defesa, e o Pleno do Supremo passou a garantir o direito dos advogados terem acesso a todas as informações do inquérito. O Brasil é um dos países, da qual as fake news mais preocupam. Porcentagem dos que acreditam em uma notícia falsa na internet até descobrir que não era verdade. 62% dos brasileiros. O Brasil é líder mundial em cair no conto do vigário da era digital, enquanto que a média mundial é de apenas 48%, numa pesquisa feita com 27 países pelo Instituto Ipsos. A Arábia Saudita, Coreia do Sul, Peru, Espanha, são outros países onde as fake news gracejam, sobretudo pela internet, pelas redes de relacionamento e também por aplicativos de troca de mensagem, como o WhatsApp. Bom, mas a pergunta-chave é, o que seria uma notícia falsa? Historicamente, temos diversas fake news que foram disseminadas com determinados objetivos. Notícias falsas são notícias que aparentam ser verdadeiras e que, em algum grau, poderiam ser verdade, que remontam a situações para tentar se mostrar confiáveis. Notícias falsas não são apenas aquelas extremamente irônicas, que têm o intuito de serem engraçadas e de provocar o leitor. As notícias falsas, atualmente, buscam disseminar boatos e inverdades com informações que não estão 100% corretas sobre pessoas, partidos políticos, países, políticas públicas, etc. A fake news, ela pode ter um núcleo ou uma parte que seja verdade, mas, repito, essa parte ou esse núcleo é manipulada, incluindo-se nela determinadas premissas, consequências ou características que não lhe fazem jus e, portanto, de certa forma, maniqueísta, porque manipula a informação para se chegar até o objetivo fundamental daquele que produziu a fake news. Portanto, a fake news ela altera o cenário político, tudo bem, dos países. Ela altera a relação entre as pessoas. Ela afeta o Estado democrático de direito. Fake news não é liberdade de expressão. Mas nós temos uma outra questão que nos preocupa, que é a chamada pós-verdade. Observe aqui. Pós-verdade foi eleita a palavra do ano em 2016 pelo dicionário de Oxford. De acordo com o dicionário, pós-verdade é um adjetivo que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que o apelo à emoção e às crenças pessoais. Um mundo com a pós-verdade é uma realidade em que acreditar, ter crença e fé de que algo é verdade é mais importante do que isso ser um fato realmente. A gente observa isso no momento atual da pandemia brasileira. A crença, por exemplo, de que a cloroquina e a hidroxicloroquina promovem lá a capacidade de restauração do sistema imunológico daquele afetado pela Covid, ou predispõe a não pegar a doença, ou lhe capacita, uma vez tendo pego a doença, a ter um tratamento adequado e, portanto, uma recuperação mais eficaz. As pesquisas realizadas no Brasil pela Organização Mundial da Saúde e também por pesquisadores espalhados pelo mundo inteiro não mostram que a hidroxicloroquina ou a cloroquina mostra qualquer tipo de efeito no tratamento, seja no caso leve ou no caso grave, da mesma forma que se transformou numa pós-verdade no Brasil atual, que o uso da ivermectina, que é utilizada para combater basicamente verminoses, é eficaz na prevenção contra a Covid-19. Não há nenhum estudo científico que embaseie essa tese e, portanto, ela não é verdadeira. Até o momento atual, não se tem qualquer tipo de pesquisa que embase esse tipo de comportamento. No entanto,
num mundo pós-verdade, as pessoas preferem acreditar nas suas crenças individuais e não naquilo que efetivamente a ciência vem trabalhando e comprovando ou refutando que funciona ou que não funciona. Esse é um mundo pós-verdade, onde você tem o fato, e o fato não importa muito, o que importa é a versão, é a minha crença, é a minha fé naquilo. E aí nós vamos observar, por exemplo, que muitas pessoas que tomaram ivermectina ou que tomaram hidroxicloroquina tiveram afetações do seu quadro clínico ou da sua saúde de uma maneira geral, sem nenhum resultado positivo comprovado cientificamente de qualquer tipo de melhora. E isso é uma grande preocupação das instituições, de que o fato não importa mais, o que importa é a versão. E a versão, ela é baseada em crença, não naquilo que de fato ocorre. Continuando aqui. Por que as notícias falsas, pessoal, é feita, Há diversos tipos para a criação de notícias falsas. Alguns deles são a descrença na imprensa e a utilização de fake news como um negócio para atingir objetivos de interesse próprio. Eu posso pensar na sátira ou na paródia sem a intenção de causar mal, mas que tem potencial para enganar. Na falsa conexão, quando manchetes, imagens ou legendas dão falsas dicas do que é o conteúdo realmente. Conteúdo enganoso, que é o uso enganoso de uma informação para usá-la contra o assunto ou uma pessoa. O falso contexto, quando o contexto genuíno é compartilhado com um contexto falso. Conteúdo impositor, quando fontes, pessoas, organizações e entidades têm seus nomes usados, mas com afirmações que não são suas. O conteúdo manipulado, quando uma informação ou ideia verdadeira é manipulada para enganar o público. E o conteúdo fabricado, que é feito do zero e é 100% falso e construído com o intuito de desinformar o público e causar algum mal. Tudo isso, pessoal, pode ser enquadrado dentro daquilo que nós chamamos de fake news e que, portanto, interessa a determinados grupos específicos, mas não interessa ao conjunto da sociedade, porque devemos sempre, nas nossas crenças, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos pautar, sobretudo, pela verdade. Beleza? Bom, pessoal, encerramos então essa aula por aqui. Um abraço forte para você e bons estudos!